Porque aqui é interessante você entender a cronologia que nós cremos também. A grande tribulação é 7 anos, tá ok? Antes da grande tribulação, haverá o arrebatamento, que nós vamos chamar de arrebatamento dos vencedores. Então, aqueles que forem achados vencedores serão arrebatados. Inicia o período da grande tribulação, 7 anos. No final dos 7 anos, o que acontece? Acontece agora a volta de Jesus. O arrebatamento não é Jesus voltando, o arrebatamento é Jesus levando a igreja. Ok? E lá, quando Jesus voltar, a palavra diz que Jesus, agora ele volta, e a palavra nos mostra que não é algo secreto, como esse arrebatamento. Esse arrebatamento é secreto. A palavra diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Vai ser como um piscar de olhos, a pessoa vai, sumiu. Podemos estar aqui, se o arrebatamento fosse agora, vem, sumiu, cadê? Aleluia. Entende? É secreto, ninguém sabe. A volta de Jesus é diferente. A volta de Jesus, a palavra diz que todo olho verá. Não é secreto. Vai estar, entende? Vai ser como se fosse pré-anunciado diversos sinais. Como eu queria falar tudo isso para você, mas enfim, diversos sinais vão acontecer. Aqueles sinais, aquela coisa de guerra, de rumores de guerra, de lua, de sangue, coisa que tudo é lá na volta, não é aqui o arrebatamento. Então vai ser diversos sinais. Só que agora Jesus ele não volta diretamente na terra. A palavra diz que Jesus ele fica nas nuvens. E nas nuvens agora existe um outro arrebatamento, que é o total. Aí ele arrebata todos os cristãos que estavam na grande tribulação. Por isso que é arrebatamento parcial. Para muitos, o arrebatamento e a volta de Jesus é uma coisa só. Para nós são duas coisas diferentes. O arrebatamento que antecede e a volta de Jesus acontece depois. A diferença é que o arrebatamento é secreto e a volta de Jesus todo olho verá. Só que esse arrebatamento, então, ele é o arrebatamento dos vencedores. Então, mais uma vez, né, a cronologia, como que funciona? Arrebatamento dos vencedores, grande tribulação e depois volta de Jesus e governo de Cristo. Só que agora a pergunta é, pastor, quem vai ser arrebatado? Quem são os vencedores? É Filadélfia, os vencedores? Sim, mas quem é vencedor? Como que qualifica o vencedor? Quem que é esse? Qual que é a estipe? Qual que é o critério para ser arrebatado? Pastor, o que precisa de fazer para ser arrebatado? Me passa a lista aí, que eu não quero ficar aqui na grande tribulação. Se eu fosse você, não ia querer ficar aqui também. Porque a grande tribulação tem muitos eventos que vão acontecer, irmãos, né? A terra vai ser, né, sacudida, abalada. Só que a promessa é para Filadélfia, que Jesus vai guardar da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Haverá um governo sobre a terra, e o nome do governo é o Anticristo. O Anticristo vai fazer uma dupla fantástica com outro chamado falso profeta. Esses dois, eles perseguirão de maneira ferrenha os cristãos. Ferrenha. Né? Aquela história que você sabe do chip, do sinal da besta, é tudo na grande tribulação. Então, o que você ouvir daquilo de agora, descarta. Não. Vai ser obrigatoriamente, terá que ter o sinal, terá que ter o tal do chip. Senão, não vai poder fazer nada. E, obviamente, o cristão ele vai ter que, então, né, se dobrar a esse governo. A não ser que ele perca a sua vida. Aí ele vai se tornar um mártir. Mas ele vai ser perseguido ferrenhamente. Mas eu prefiro ficar em Filadélfia, eu não sei você. Eu prefiro crer nessa palavra, que eu vou ser guardado na hora da aprovação. Se tem alguém que quer ficar, né? Pastor, como é que é a grande tribulação? Eu falo algumas coisas, mas não falo muito. Por quê? Porque eu não sei, eu não vou estar aqui e não quero saber. Eu quero saber como que vai ser na glória com Ele. Quero saber que Ele vai vir me buscar. Então, meu foco não é para ficar, é para ir com Ele. Por isso que nós vamos falar aqui dos vencedores. Mas é importante que você saiba isso, para gerar fé no seu coração. Porque isso aqui deve implicar, como nós falamos há 2 semanas atrás, na nossa qualidade, no nosso padrão de cristianismo. E não é uma questão de alto padrão para ser arrebatado. Não é uma questão de eficiência. Não é uma questão de fazer tudo certo. Não é uma questão de não poder errar, de não poder falhar. Não.
explicar 2 pontos aqui, que eles vão trazer uma clareza para você, e você vai conseguir entender, né? Você vai conseguir tocar nesse conceito. A Filadélfia, então, ela recebeu essa palavra. Aqui está o padrão, aqui está o modelo que nós falamos na última semana. Esse cristão, nível Filadélfia, ele vai ser arrebatado. E aí, então, Filadélfia se tornou esse modelo para nós olharmos, para nós nos espelharmos, para nós agora ter como objetivo viver aquilo que aquela igreja viveu, viver da maneira que ela viveu. E existem, como eu falei para você, muitos aspectos que nós podemos falar, mas eu escolhi 2 para falar para você, e o primeiro deles está ligado à maturidade. Quem são os vencedores, pastor? Os vencedores são os filhos maduros. A Bíblia diz que o arrebatamento, ele é uma colheita. E assim como numa colheita, o que é colhido primeiro? Aqueles frutos que estão maduros. Não vai colher fruto que não está maduro. Faz sentido colher fruto verde? Não faz. Vai colher quem está maduro. Assim é o arrebatamento. Vai ser arrebatado aquele que for achado maduro. Maturidade espiritual. Então aquele que não amadurecer antes, vai amadurecer depois na grande tribulação. Ok? Então por isso que o nosso chamado é nos tornarmos crentes maduros. Para que nós venhamos a ser as primícias. Nós venhamos a ser colhidos pelos anjos. Nós venhamos a ser arrebatados, assim como Filadélfia. Então agora, maduro não está ligado ao quê? A uma performance, não está ligado a quem faz alguma coisa. Maturidade está ligado a esse processo que Deus nos leva. Só que, preste bem atenção, não é sobre tempo cronológico. Não, é sobre revelação. Porque senão você vai achar, pastor, eu me converti agora, meu Deus do céu, não vai dar tempo. Não. Não é sobre o que você pode fazer. Não é sobre o que você pode produzir. Mas é aquilo que Ele produz em você. A maioria das pessoas acham que maturidade, ela está ligada com essa performance. Mas preste atenção, maturidade está ligado à revelação da graça. Maturidade não é porque faz muita coisa. Maturidade é quem tem revelação, quem tem conhecimento espiritual, que tem olhos abertos, quem viu a graça de Deus. A graça não é o alimento para o menor, a graça é o alimento para todos. Só tem um alimento na mesa de Cristo, que é a graça de Deus. Só tem um alimento que produz crente maduro, que é a graça de Deus. Se você quer se você quer ter um casamento maduro, a graça ela tem que ser o alimento naquela mesa. Se você quer que os seus filhos amadureçam, a graça de Deus precisa ser a maneira de relacionar. Preste atenção, irmãos. Se você quer amadurecer, não é sobre o que você faz, é sobre aquilo que você se alimenta. Se você quer ser Filadélfia, se você quer se tornar um crente vencedor, alimente-se da graça de Deus, alimente-se da palavra da justiça, alimente-se de Cristo, da obra consumada do Calvário, não daquilo que você tem que fazer, mas alimente-se daquilo que Ele fez por você. Filadélfia é essa, é aquela que crê que tem uma porta aberta. Então o caminho da maturidade não é você produzir, o caminho da maturidade é aquilo que Ele faz em você, quando você se alimenta dele. Quando você vai amadurecendo, você vai tendo entendimento espiritual. Isso aqui que o escritor está dizendo. O escritor está dizendo que já era tempo de vocês ensinar sobre a graça. Mas ainda nós temos que voltar lá e ensinar vocês de novo. Por quê? Porque não amadureceu. Não amadureceu. Existe um aspecto que quando você começa a ter a revelação da graça de Deus, você fica sensível ao que não é graça de Deus. Quando você tem a revelação da verdade, você fica sensível àquilo que é mentira. Amém? Você começa a perceber. Quando você vai amadurecendo espiritualmente, ok? E você ouve, enfim, um vídeo lá na internet. Existe a questão que é literal e existe a questão que é espiritual, ok? É a questão de maturidade. Às vezes no literal você já consegue perceber. Você ouve vê um vídeo lá, cara, isso aqui não tem nada a ver com graça.
Mas tem aquele que ele fala palavras bonitas, mas você percebe o espírito. Cara, mas isso aqui está meio estranho. Tem alguma coisa que não está fechando. Você está amadurecendo espiritualmente. Irmãos, tem uma capacidade espiritual que você vai tendo, você vai amadurecendo. Você pode ouvir uma pregação. Eu não estou aconselhando você, eu estou dando um exemplo. Esse não é um conselho para que você não faça. Mas você pode ouvir uma orientação. Você pode ouvir uma disciplina. Você pode ouvir alguém falando que é puramente lei. Mas você pega aquilo ali e você diz, cara, deixa eu aplicar isso aqui na graça de Deus. Você consegue ouvir lá, né? Deixa eu aplicar na sua vida. É o seu colega de trabalho. Seu colega de trabalho que fala só o que não deve, fala o que não deve, conta o que não deve, ele não tem nada que você possa dizer que aquilo é graça na sua vida, mas você consegue pegar ele, você consegue ver graça de Deus na vida dele, você consegue olhar para ele e dizer, cara, esse irmão está aqui, ele não é irmão ainda, ele é primo, mas ele está aqui para se tornar um irmão. A graça de Deus na minha vida é colocar ele aqui para que eu possa falar do amor de Deus para ele. Se você é imaturo ainda, você vai dizer, meu Deus, trabalhar com esse cara aí, com essa treva, só canta esses louvor, e não bota o fone de ouvido, só fala porcaria, só fala palavrão, eu tenho que aguentar ele. É a maneira que você está recebendo, ainda é muita lei aqui, mas quando você agora, as suas faculdades, aqui como diz, as suas faculdades agora, elas são exercitadas, e você tem discernimento, você consegue tirar de uma situação horrível, a graça de Deus. Isso aqui é maturidade espiritual. Esse é o caminho que Deus quer nos colocar, e isso aqui, irmãos, deixa a sua vida muito mais leve, tendo muitos problemas, muitos desafios, muitos conflitos, mas você consegue fazer uma leitura da graça de Deus. Por isso que Paulo, quando ele está, Paulo lá em Romanos 8, ele está, se você ler, você pode ver que Paulo está subindo, como se estivesse subindo algo. E quando ele chega lá em Romanos 8, 28, 29, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem do propósito daqueles que amam a Deus. O que ele fala antes, irmãos, dessa expressão? Ele diz, o sofrimento desse tempo não é comparado com a glória que há de vir. Pastor, mas como que eu me torno maduro? O que eu preciso de fazer? Ninguém consegue comprar maturidade. Ninguém consegue comprar a revelação, irmãos. Não tem como comprar a revelação. A revelação é Deus que nos dá. Ele que decide abrir os nossos olhos. Ele que decide. O fato de você estar aqui ouvindo já mostra que você deseja a revelação. O máximo que nós podemos fazer enquanto a revelação é desejá-la ardentemente. Senhor, eu quero revelação. Se você olhar as cartas de Paulo, você não vai ver Paulo orando por muitas coisas, mas uma coisa você vai ver ele orando em quase todas as cartas. Ele diz, Senhor, nos dá espírito de sabedoria e de revelação, o pleno conhecimento de Cristo e da vontade dEle. Por isso que nós oramos por revelação, por isso que você tem que olhar por revelação, por isso que você tem que olhar, Senhor, me dá revelação, abra os meus olhos espirituais. Revelação do que, pastor? Revelação da graça, revelação de Cristo, revelação da justiça de Deus, revelação da obra consumada do Calvário. Senhor, abra os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Porque quando você vê a sua leitura, quando você vê como Deus vê, isso é a revelação, a sua leitura é madura. E quando você vê como Deus vê, o resultado é você agir como Deus age. Isso é sabedoria. A sabedoria é uma consequência da revelação. Não tem como ter sabedoria sem ter revelação. Revelação é você ver como Deus vê. Sabedoria é você agir como Deus age. Então primeiro você precisa de ver. Primeiro nós precisamos de ver como Deus. À medida que você se alimenta da graça, e você pede para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Ô, irmão, se tem algo que move o coração de Deus, é quando um filho pede. Se tem algo, presta atenção, se tem algo que move o coração de Deus, é quando o filho pede. Quando você pede algo que está alinhado com o coração de Deus,
prontamente Deus atende. E se tem algo que Deus quer dar para mim e para você, é revelação da bondade dEle, do amor dEle, da graça dEle. Então quando você pede para Deus com o coração sincero, você pede para Ele: Senhor, me dá revelação, Senhor, eu quero ver como o Senhor vê, prontamente os seus olhos espirituais são abertos. Porque é Deus que quer que você veja o quão bom Ele é. É Deus que quer que você veja o quão gracioso Ele é. A vontade de Deus, irmãos, é que nós conhecemos a Cristo, a palavra diz, e Cristo mostra o amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Então maturidade não é alguém que sabe muito, não é alguém que conhece muito, não é alguém que tem agora, um nível de entendimento, não é alguém que tem uma oratória muito boa. Aquele que é maduro é aquele que conhece a graça de Deus, ele conhece Jesus. Se você olhar lá em Filipenses capítulo 3, Paulo, ele dá todas as credenciais dele antes. Ele diz: eu nasci na tribo de Benjamim, eu fui circuncidado, eu fui fariseu dos fariseus, eu fui mestre de farisaísmo, eu fui um tanto de coisa. Aí no final ele vai ainda assim: mas isso tudo eu considero como nada, eu considero como perca. Algumas traduções dizem: eu considero como esterco. Para quê? Para que eu possa ser achado em Cristo, para que eu possa achar nele, para que eu possa ser achado por ele, não tendo em mim justiça própria, mas somente a justiça mediante a fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: eu abro mão de tudo. Para quê? Para ter revelação da graça de Deus, para ter revelação de Cristo. Eu abri mão de todos os títulos que eu tinha, de todas as conquistas que eu tinha. Para quê? Para ver Jesus, para ver Ele. Mas por que isso? Porque há uma palavra sobre aquele que tem revelação. E essa graça de Deus agora, que nos tornou filho, é essa mesma graça que vai nos levar a acessar o que Deus tem para nós, amém? E o que eu preciso fazer para acessar o que Deus tem para mim? Eu preciso amadurecer. Como que eu vou amadurecer? Pela graça, irmãos. Eu sei que graça você achava que era somente para salvação. Não, graça é para amadurecimento. Você só vai amadurecer, você só vai conseguir acessar tudo que Deus tem para você quanto mais você tiver revelação da graça. Preste atenção, não tente conquistar a bênção de Deus, não tente conquistar, não tente fazer esforço, não. Ora, peça revelação da graça. Peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais e você permaneça na revelação do quê? De que você é filho, de que você é amado. Mesmo imaturo, você é filho. E à medida que você vai amadurecer, é com base na convicção de que você é filho. Para você amadurecer na família, é amadurecer sabendo que você é filho, sabendo que você é amado. Paulo diz que nós recebemos o Espírito de Cristo. Qual que é o Espírito de Cristo? É o Espírito que clama, Abba Pai, que quer dizer paizinho. É filho, aquele que clama: Pai, Tu és o meu Pai amado, Tu és o meu Pai celestial. E a palavra diz que eu posso pedir, o filho pode pedir para o Pai que vai receber. A palavra diz que eu tenho um Pai, eu não sou mais órfão, mas agora eu fui adotado como filho de Deus por causa de Cristo. E se eu sou filho, eu sou também herdeiro. Há uma herança para mim, não pelo que eu faço, mas por aquilo que eu creio. É assim que funciona a promessa, irmãos. A promessa está ligada com a casa, com a família. Deus dá promessa para filho, Deus não dá promessa para indigente, para ímpio. Deus dá promessa para filho. E à medida que o filho amadurece, ele agora acessa a promessa de Deus, irmãos. Por isso que Jesus diz para Filadélfia: há uma promessa: eu te livrarei do tempo de provação. Então há uma promessa para mim e para você. Só que agora nós só vamos acessar se nós realmente amadurecermos. Mas você agora é um filho maduro. Você é um filho agora que vê como o Pai vê. Você sabe que o Pai te enviou. Jesus sabia que ele tinha sido enviado pelo Pai. Ele diz: eu vou lá resolver um problema. Eu fui enviado pelo Pai. Pode deixar que eu vou para aquela cruz. Pode deixar que eu vou lá para o Calvário. Porque eu sei que eu sou filho amado. E o meu Pai não vai permitir que eu fique lá. Eu sei que Ele vai me tirar.
E aí ele ressuscitou. Oh, irmãos, tudo se resume àquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você. Tudo se resume ao Filho ter sido enviado e o Filho ter se entregado por mim e por você. Tudo se resume à justiça de Deus. Tudo se resume à graça de Deus. Tudo se resume a ser aceito por Deus. Tudo se resume a acessar aquilo que Ele conquistou. Pastor, como que eu amadureço como homem? Pela graça de Deus. Como eu amadureço como esposa? É se alimentando da graça de Deus. Como eu amadureço agora como o formador dos meus filhos? É se alimentando da graça de Deus. Não tem segredo, irmãos. Tudo é sobre Cristo. Tudo é sobre a graça de Deus. Maturidade não é sobre fazer. Maturidade é sobre aprender a receber o que Ele fez por nós. Somente maduro sabe receber. Imaturo não sabe receber a graça. Imaturo quer conquistar a graça. Imaturo quer fazer no braço dele, quer fazer na força dele, no esforço dele. Pastor, quer dizer que não tem que se esforçar? Sim, e muito, mas não para ser aceito por Deus e não para se tornar filho de Deus. Somente receber essa maravilhosa graça. Outro aspecto então, em relação ao arrebatamento, eu creio que maturidade. E o segundo é a questão da paixão. E aqui nós precisamos, mudar o que nós temos falado contra a igreja. Nós temos dito que a igreja é o corpo de Cristo, e aqui nós precisamos de aplicar a igreja como noiva do Cordeiro. A maturidade pode ser aplicada aqui, deve ser aplicada aqui, porque o propósito do Pai é preparar, formar a noiva para o seu filho. A igreja é a noiva de Cristo, amém? Então a igreja está sendo o quê? Preparada. A palavra que ela diz que ela está sendo ataviada. O que ela está sendo? Maquiada, ela está sendo preparada, ela está sendo ajustada. Para quê? Para o grande dia do casamento. Para o grande dia do Senhor. Da mesma maneira que todos que creem em Cristo são filhos, mas nem todos são maduros. Da mesma maneira, todos da igreja, todos que são igreja, eles são noiva, mas nem todos são apaixonadas. Quem vai casar? Quem vai casar é quem está apaixonado. E quem está apaixonado, não sei se você já teve a experiência de estar apaixonado. Eu estou apaixonado. Quando você está apaixonado, não tem peso. Quando você é apaixonado pelo seu marido, pela sua esposa, quando você está apaixonado, eu sei que vocês não, outras pessoas, desculpa, eles acham que paixão é para início. Irmãos, nós precisamos de revelação da igreja. Não. É porque nem para cristão, ele acha que não. O cristão recém-convertido, como é que eles dizem? Não, ele está apaixonado porque é no começo, depois isso vai passar. Mas é totalmente o oposto. A paixão, ela só vai aumentando. Só vai aumentando. À medida que você vai se relacionando mais, essa paixão vai sendo aumentada. Quanto mais íntimo, quanto mais tempo, mais prazer tem. Quanto mais tempo, mais graça tem. Quanto mais tempo você vai se apaixonando mais. Assim é num casamento e assim é no relacionamento com Cristo. Assim é no relacionamento com Cristo, porque quanto mais você convive, mais revelação da graça você tem. Quanto mais milagres você vai vivendo, mais expectativa vai ter no seu coração. Quanto mais você vai acessando a graça de Deus, mais o seu coração vai sendo apaixonado. Quanto mais você vai amadurecendo, mais paixão você tem, e o seu coração começa a ansiar agora. Por quê? Porque está chegando o dia do casamento com o noivo. Eu sei que ele vai vir me buscar, então eu vou me preparar. Lá quando você, antes de casar, ou no começo do casamento, como é que era aquela paixão? Eu quando namorava com a minha esposa, eu caminhava, irmãos, uns 40 quilômetros, não estou brincando, mas eu caminhava bastante. Nós estudávamos na mesma escola, à noite. E aí, ela também estava bem apaixonada por mim. Desculpa. Ela morava bem longe. Eu morava no centro, ela morava no bairro. Se bem que lá em Rolante não é muito longe, né? Mas enfim, é mais ou menos que nem Cidreira. Então, ela abria a mão de ir de ônibus para ir caminhando comigo.
Aleluia. Só que a minha casa era antes da dela. O que eu fazia? Eu ia com ela lá na casa dela, levá-la em casa, me despedia, apertava a mão dela. Claro. Mas... sim, tá, dá um abraço também. Mas olha só, presta atenção, não é isso, não pensa as coisas, pastor. Aí eu voltava para minha casa. Pergunta para mim se eu cansava. Não. Tinha vezes que nós íamos e a gente ficava conversando na frente da casa dela. Ficava conversando. Sabia, outro dia tinha que trabalhar cedo. 7 horas começava a trabalhar e era ali meia-noite, 1h, 1h30, 2h da manhã eu ia embora. Eu ia embora chorando, triste. Oh, irmãos, eu estava apaixonado. Era a melhor coisa, eu chegava em casa e nem dormia, né? Ficava naquela paixão, aleluia. No outro dia, a mesma coisa, irmãos. Por quê? Porque não é cansaço. E eu ficava trabalhando o dia todo só esperando chegar a hora de ir para a aula. Na verdade, depois da aula, para poder ir com ela de novo, porque eu estava apaixonado. Está entendendo? É essa que é a igreja, é essa que é Filadélfia, é a noiva apaixonada. A paixão, presta atenção, a paixão se torna uma força que move você. Eu sei que as pessoas acham, em relação a casamento, por exemplo, pastor, mas virou rotina. Mas é rotina. A rotina é estar apaixonado todos os dias pela mesma pessoa. Assim é com Jesus. Não seja imaturo de querer viver de novidade. Quem vive de novidade e aventura é imaturo. Quem é maduro, ele não vive de novidade, ele vive de rotina. Ele sabe todo dia: eu vou sair de casa e minha esposa está em casa, os meus filhos estão em casa, e eu vou voltar para casa e no outro dia a mesma coisa e depois a mesma coisa. Ah, mas não tem nada diferente. Isso é uma ilusão, irmãos, de imaturo. Mas aquele que é maduro, ele se apaixona cada vez mais pela mesma pessoa. Por quê? Porque o relacionamento dele vai se tornando profundo. O relacionamento dele vai se tornando profundo. Então, à medida que ele vai conhecendo a pessoa, mais apaixonado ele fica. Assim é com Jesus. Só que aqui eu vou dar uma chave para você se apaixonar. Depois você me manda mensagem como é que foi no casamento lá. Pode aplicar em tudo. Está lá, está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Aqui está, né? Isso aqui é a chamada do curso do Instagram. Chave para viver apaixonado. Paulo está dizendo: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Jesus é a glória de Deus, amém? Então o que Paulo está dizendo? Que quando nós contemplamos, quando nós olhamos, à medida que nós olhamos para Cristo, em nós é gerado paixão. Só que o contemplar não é simplesmente ver, mas é olhar fixamente com admiração. Contemplar está ligado a você apreciar a ponto de louvar. Contemplar é você adorar. Contemplar é você reverenciar. Então quando você olha, contempla Cristo, quando você olha fixamente para Cristo, quando você adora a Cristo, quando você olha fixamente com admiração para Cristo, paixão é gerada no seu interior. Quando você olha para Ele, para a glória de Deus, uma paixão é gerada dentro de você. Como se aplica isso no casamento? É porque você parou de olhar o marido com apreciação e parou de olhar a esposa com apreciação. Olha com os olhos maus, olha com depreciação, não com apreciação. É só você olhar com apreciação. Quem olha com apreciação, irmãos? Falei para você de maturidade, é quem vê graça. Você vê graça.
Pastor, a vontade de atirar pela janela esse homem. Pastor, a vontade de essa mulher empacotar e ela enviar pelo Sedex. Parou de olhar com apreciação. Olhe com apreciação. Vislumbre, contemple, veja. Oh, irmãos, a minha esposa, ela fica encabulada às vezes comigo, mas ela está em casa, às vezes eu fico olhando para ela. O que tu quer? Estou contemplando. Oh, irmãos, de olhar, contemplar. Eu sei que você acha, você quer contemplar outras coisas. Não, irmãos. Por isso que eu já terminei com o videogame dos irmãos aí. Videogame, futebol. Cara, tem a esposa para ficar contemplando. Está entendendo? É olhar fixamente, contemplando, irmãos. Aquilo gera preço. Por que tem muito cristão que não consegue ser apaixonado? Porque ele parou de olhar para Cristo. Ele está olhando para as circunstâncias. Ele está olhando para a situação dele, que gera incredulidade e medo, ao invés de ele olhar para aquela cruz que está vazia e contemplar Cristo na palavra de Deus, dizendo que Ele é amado, dizendo que é favorecido, dizendo: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É quando ele olha a palavra e o noivo está dizendo: eu vou voltar, eu vou vir te buscar. É dizendo para Filadélfia: eu venho sem demora, noiva. Te apronta que eu vou vir sem demora, eu vou vir te buscar. E aqui a gente fica olhando, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele está vindo. Nós cantamos dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, ele vai vir. Eu já estou te esperando, Jesus, eu já estou te esperando, está tudo pronto.